16 de janeiro de 2012. Boa noite, você que está sempre ligado no Fluminense em Debate. Paulo Andel, feliz ano novo. Feliz ano novo, Álvaro Doria, todos os amigos do Fluminense em Debate, das comunidades, toda a patota do Fluminense nas redes sociais. E a gente espera que seja um ano de conquistas, de glórias, de uma superação tricolor que não aconteceu exatamente como a gente queria no ano passado. E eu queria, na abertura, já mandar um tremendo abraço para a ex-nadadora Patrícia Amorim, para o para-jornalista Gilmar Ferreira e para o negociante Léo Rabelo. A todos eles eu já mando a minha primeira gargalhada do ano. Basicamente isso. Boa noite, Marcelo Vieira. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Dória. Feliz ano novo, Paulo. Feliz ano novo, você, torcedor tricolor. Por sinal, que começo de ano, né? 100 anos já é Jesus e já começamos com uma disputa Fla-Flu nos bastidores. Por sinal, eu acho que está sendo ridículo, cada vez pior, a postura rubro-negra na forma de conduzir esse caso do Thiago Neves, porque todos sabemos que havia um prazo até o dia 31 de dezembro, esse prazo não foi cumprido, o Thiago Neves virou um jogador no mercado e o Fluminense, na sua condição de um clube que quer se reforçar, foi buscar o retorno do Thiago Neves. A Patrícia Amorim e a cúpula rubro-negra tentam jogar para o Fluminense a responsabilidade dos seus atos e da desorganização rubro-negra. Não temos culpa dos problemas de vocês, Patrícia. Então, meu destaque inicial é esse, Dória. O Fluminense está fazendo apenas a parte dele. A frase do dia hoje, para quem não acompanhou, é a seguinte: esposa é traída, marido é traído, empresário também é traído. Léo Rabelo disse essa frase numa entrevista coletiva concedida por ele. Você imaginaria que algum dia Léo Rabelo daria uma entrevista coletiva? É engraçado, né? Hoje em dia fala-se de ética, antiética, tentam jogar a culpa para o Fluminense de tudo que está ocorrendo, que o Thiago Neves está agindo pelas costas do Léo Rabelo, mas pelo que eu sei, o Léo Rabelo ele é pago para representar os interesses do Thiago Neves. Então, a partir do momento que ele está indo contra os interesses do Thiago Neves, que sim, são de jogar no Fluminense, ele está indo contra os interesses do seu cliente e defendendo também um dos clientes dele, que é o Clube de Regatas Flamengo, que todos nós sabemos que o Léo Rabelo tem grandes relações com o Flamengo. Então, realmente, ele está traindo o seu cliente. O Thiago Neves não está traindo o Léo Rabelo, ele está apenas indo para o clube que está fazendo a proposta para ele jogar, a proposta mais aceitável, nas condições que os árabes aceitaram. Então é aquilo, é engraçado você ver um empresário como o Léo Rabelo, que foi um dos grandes responsáveis pelo escândalo das papeletas amarelas, cobrando agora, falando de ética na mídia. Por sinal, eu acho que o Paulo tem muito a falar sobre esse assunto. De tudo que eu tenho acompanhado nos últimos dias em relação a esse noticiário, e principalmente com o estopim de hoje, né, as referências das pessoas próximas ao Flamengo em relação à questão da ética, isso seria até humorístico, se não fosse ridículo. Porque se tem algo que não existe em muitas situações dentro do futebol, e principalmente nas relações que o Clube dos Regatas Flamengo estabelece com os seus co-irmãos e com os seus assemelhados dentro do futebol e até mesmo de outras negociações, se tem uma coisa que não existe é ética. O Vieira lembrou aqui, e o Dória também pode falar muito bem a respeito disso, sobre a questão das papeletas amarelas. Aqueles que têm menos de 30 anos de idade talvez não se lembrem, mas em 1986 houve a clara, digamos assim, a clara contextualização de verbas que o Flamengo pagava aos árbitros a título de ajuda de custo, num ano em que ele, enfim, teve uma campanha maravilhosa dentro do Campeonato Carioca e, não por coincidência, acabou se tornando campeão. 3 anos antes dessas papeletas amarelas, um episódio dos mais nublados da história do futebol carioca aconteceu envolvendo a dupla Fla-Flu. O Fluminense foi campeão da Taça Guanabara em 1983, numa partida contra o América. Invicto. E quando time e torcida comemoravam o turno e comemoravam a ida às finais, no dia seguinte, por haverem rumores de que Cláudio Garcia queria uma renovação, um aumento de salário para continuar no clube, os jornais todos afirmavam: Cláudio fica no Fluminense. Cláudio Garcia, o treinador, ex-jogador do Fluminense, campeão em 1969, nos 3-2 do gol de Flávio. Simplesmente à tarde, Cláudio Garcia se apresentou na Gávea para trabalhar,
ou seja, já estava acertado e contratado. Se essas pessoas hoje, ligadas ou aproximadas ao Flamengo, assim como os jornalistas rubro-negros que correspondem ao movimento popularmente conhecido como Fla-Press, se eles não têm memória, nós temos. Isso tudo aconteceu, é fato histórico. Então não venham com essa ladainha, com essa palhaçada em relação à questão de ética, porque se tem uma coisa que essa pessoa nunca teve, foi ética. Em nenhum momento. E, aliás, continuam não tendo, porque dentro dos princípios éticos que deveriam ter com o próprio jogador, bastava ter acertado com ele a liberação ou não dentro da data especificada. Vou comprar você, vou pagar. Ou então, não tenho dinheiro, não vou pagar, seja feliz. E não ficar criando essa nuvem, essa cortina de fumaça para querer, na verdade, abafar os problemas internos do Flamengo. Prática que no passado era muito repetida de outra forma. Em vez de criar essa cortina de fumaça, o Flamengo tinha a prática de anunciar grandes contratações. O Flamengo tomava goleada de alguém no domingo, segunda-feira vinha com as manchetes. Beckenbauer vem aí, Maradona é solução, e assemelhar Reinaldo, do Atlético Mineiro, Reinaldo pode pintar na Gávea, e coisas do gênero. Então não venham com essa história de ética, porque isso aí é uma tremenda palhaçada. Basta olhar o passado. Olhem para o passado e mirem-se no espelho que vocês têm. Paulo, fazendo um adendo apenas do seu comentário, na verdade, hoje, o Flamengo ele é um clube quebrado, ele está sem dinheiro. O balanço de 2010 do Flamengo já tinha registrado 160 milhões de dívidas. Na verdade, o balanço de 2009. O balanço de 2010 registrou um aumento dessas dívidas para mais de 200 milhões. Não saiu ainda o balanço de 2012, de 2011, mas dá para se imaginar que o balanço não vai ter melhorado muito, porque o Flamengo ficou um bom tempo sem patrocinador master, o Engenhão não registrou grandes públicos rubro-negros, então a tendência é que a dívida, à medida que ela foi crescendo e não foram chegando receitas nos cofres rubro-negros, a tendência é que a dívida do Flamengo ela tenha ainda aumentado. E aí a gente pode ver, o Alex Silva hoje está afastado do elenco principal porque não recebe salários, o David tem uma dívida de 5 milhões de reais a receber. É possível imaginar que eles fossem pagar 17 milhões e a bomba já está explodindo internamente na Gávea. É possível imaginar que eles realmente tivessem esse dinheiro. E se tivessem esse dinheiro para poder contratar o Thiago Neves, que as coisas iam ficar bem por lá? Não, o Fluminense está apenas cumprindo seu papel. E, por sinal, apenas um adendo, Dória, o Paulo falou da patota, quer dizer, então, que agora o furo de reportagem foi privatizado, né? Porque teve jornalista aí na Rádio Globo, você já citou, que falou que, na verdade, existe um grupo de torcedores do Fluminense que ficam comentando entre si e se vangloriando de ter as informações e passar informação entre a torcida. Só aproveitar esse gancho, você está falando da Rádio Globo. Será que é por isso que a Rádio Globo anda tão mal no Ibope? Bom, eu acho que isso é um dos motivos. A turma é muito fraca. Olha, Dória, eu não vou falar nem que a turma é muito fraca. Não, eu vou falar, quem está falando é Álvaro Dória, a turma é muito fraca. Olha, na minha opinião, existem bons profissionais lá. Um deles, infelizmente, no momento está adoecido no hospital, mas está melhorando. Graças a Deus, daqui a pouco o Rafa está voltando, que é um excelente profissional. O Rafa Araújo, que trabalhou no Fluminense no último ano também, eu considero um excelente profissional. E o André, que estava na mesa redonda, também. Mas, fora isso, eu concordo com você que realmente tem profissionais que parecem não estar defendendo o interesse do seu ouvinte, e sim o interesse de uma instituição. Mas aí é aquilo, cada um com a sua ética. Se falta ética a esses profissionais, cabe à torcida do Fluminense, que é uma torcida esclarecida e inteligente, a quem eles corresponderam como patota, a procurar a melhor fonte de informação e a questionar a informação quando ela é não transmitida com veracidade. A nadadora foi perguntada na entrevista coletiva por uma jornalista se o Flamengo agiu corretamente quando da contratação de Ronaldinho Gaúcho. O que a nadadora respondeu, Marcelo? A nadadora respondeu que é um caso completamente diferente do Thiago Neves, porque o Grêmio sabia que o Flamengo tinha interesse. Então a ética é saber ou não saber? É isso que eles estão falando que é a ética? Para mim é isso, eu entendi como sendo isso. Quer dizer, se você sabe, há ética. Se você não sabe, não há ética. Se você sabe que eu quero comprar e você compra, está tudo certo. Se você não sabe e eu compro, está tudo errado, é isso? Exatamente isso. Tá ficando esquisito, hein? Tá ficando esquisito. E é só o começo do ano. Uma outra coisa aqui na pauta. Essa celeuma toda é por causa de quem mesmo, hein? Thiago Neves. Vale a pena isso tudo pro Thiago Neves? Na minha opinião, não vale, não. Eu lembro que ele falou, o Flamengo é maior que o Fluminense. Vocês já esqueceram essa frase? Você já esqueceu, Paulo?
Olha, não esqueci, ano passado, inclusive, quando você esteve ausente, nós fizemos o último, penúltimo debate do ano, nós levantamos isso na mesa, com a presença do Edu Rocha. Enfim, eu considero o Thiago Neves um bom jogador, eu respeito aqueles que ainda o idolatram, principalmente pela campanha que foi feita na época da Libertadores. Mas eu acho, sinceramente, que o preço dele é caro. A gente sabe, comercialmente falando, ele não vai ter uma valia para o Fluminense. O que realmente importa, no caso, é que ele é um jogador de boa qualidade que vai compor o elenco, vai reforçar o elenco para a Libertadores. Agora, talvez, que bom, né? Porque se a gente não tivesse essa oportunidade, né, se não fosse criada essa celeuma rubro-negra ridícula em torno dessa questão, talvez a gente tivesse até pouco a dizer hoje, porque o Fluminense está começando a treinar agora, o campeonato só começa na semana que vem. A gente vai falar de, enfim, outros temas, os jogadores que chegaram, as expectativas do Fluminense. Agora, esse assunto acabou tendo uma supervalorização, porque, enfim, sem querer guardar proporções, mas se fosse uma transação envolvendo o Deco ou o Fred, ou até mesmo o Ronaldinho Gaúcho, eu entenderia, mas o Thiago Neves está num patamar abaixo desses jogadores. Agora, muita gente gosta dele, não sou eu quem vou bancar o espírito de porco aqui dizendo eu quero que ele vá para o inferno, não. Agora, eu havia comentado isso no final do ano passado e reitero, para ele conseguir cumprir uma jornada de felicidade no Fluminense, ele vai ter que jogar muito mais do que ele vinha jogando e vai ter que mostrar o duplo, o triplo de dedicação, principalmente perante os torcedores do Fluminense que continuam indignados com as atitudes dele. Agora, eu nem certas coisas que já passaram em relação ao Thiago Neves, como já aconteceu, ele fez o creu para a torcida do Flamengo, assinou 2 contratos no mesmo dia. Talvez ele não faça essas coisas por mal, ele faz essas coisas, talvez pelos seus próprios limites como ser humano, que os limites que ele disponha, e por ser orientado por pessoas como o senhor Léo Rabelo, que agora vai reclamar de ética, né, numa entrevista coletiva, essa ética que ele é muito peculiar e muito esquisita. Infelizmente, eu acho que o Thiago Neves não vai ter o clima tão agradável como o presidente e alguns dirigentes estão achando que vai ter. Vai ter que jogar muita bola, vai ter que beijar a camisa, beijar escudo, falar da esposa que é tricolor. Só uma parte, Dória. Ele vai ter pela frente um desafio que, por exemplo, o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho, não topou ter no Grêmio. Em formatos diferentes e diferença de idolatria, se o Ronaldinho Gaúcho tivesse topado voltar para o Grêmio em vez de vir para o Flamengo, ele encararia a mesma situação que o Thiago Neves pode vir a encarar agora no Fluminense. É um desafio. É um desafio difícil. Marcelo, Thiago Neves vale essa celeuma? Eu vou nada contra a corrente. Eu acho que o Thiago Neves vale. Não que o Thiago Neves seja o melhor jogador dentre todos os disponíveis no cenário nacional, mas o mercado está frio nessa temporada. O Thiago, queira ou não, ele é um jogador decisivo, ele tem qualidade, ele foi um dos destaques do Flamengo no último Campeonato Brasileiro. O Flamengo não foi tão bem no final da temporada, então acabou um pouco apagado todo o esforço que o Thiago teve nesse período. Mas eu acredito sim que o Thiago chegando vai ser um bom reforço, até porque o Deco ele não joga todas as partidas e o Thiago pode também formar dupla de ataque com o Fred. Muitas pessoas esquecem isso, mas existe a possibilidade de você tirar o Rafael Sobis. Em 2008 o Thiago já formou dupla de ataque com o Cícero, que também era volante, meia e atacante. O Thiago foi atacante junto com o Cícero naquele time e deu certo. Então eu acho que é um luxo. Discordo de você quando você diz que o Thiago não vai ter um bom ambiente, talvez com a torcida sim, embora eu acho que por toda essa situação que se formou com o Flamengo, nem tanto. Acho que a torcida já começa a ficar um pouco a favor por causa do balão que está se dando no Flamengo. Ele foi infeliz em algumas declarações, verdade, mas chegando, fazendo 2 gols, tudo se resolve. E ele passou ano novo com o Fred, com o Marquinho, com o Rafael Moura e com o Ricardo Berna, num clima da mais absoluta paz e tranquilidade. Ou seja, ele mantém amizades internas do Fluminense. Ricardo Berna, reserva. Rafael Moura, reserva. Marquinho, já foi. Fred. Gente, contratação de jogadores de nível estelar, muitos jogadores no mesmo time, começa aquela ciumeira, vai ter gente com Miguel. Hoje é dia 16 de janeiro. Anota na agenda que eu estou falando, hein? Para de criar crise, Álvaro Dória. Olha que eu estou falando. Eu já vi esse filme em outros times e no Fluminense também. Ramon,
Romário. Vocês viram o que deu, né? Roger. O Fluminense não ganhou nada. São situações diferentes, Dória. Agora está se ganhando mais, né? Hoje Agora estão ganhando mais, né? É uma desproporção que se paga hoje no cenário nacional, isso sem dúvidas. Mas o Fluminense hoje está disputando uma Libertadores, tem uma estrutura gerencial hoje mais bem formatada, embora acredite eu que não sei se o Rodrigo Caetano vai ocupar o mesmo espaço que o Marcelo Teixeira, a gente ainda vai verificar isso nos próximos tempos. Mas a estrutura gerencial do Fluminense hoje é mais bem definida, com o Marcelo, com o Sandrão, com o Rodrigo, o próprio Peter na presidência, e tem um grupo vencedor que já está no Fluminense há um bom tempo e que já sabe bem aquilo que quer. Então eu imagino que não vai ser tão complexo quanto com Romário, Ramon, Roger, Edmundo, porque esses eram jogadores de uma estirpe completamente diferente. O Thiago Neves tem uma grande estirpe mesmo, gente. Nossa Senhora. Paulo André, o Thiago Neves merece ganhar mais de 700 mil por mês? Não merece ganhar, mas eu não pude deixar, não posso me furtar esse comentário que o Vieira fez em relação aos jogadores de 2004. Esse grupo que ele citou era o C4, né? Que era o grupo da confusão, né? Roger, Edmundo, Romário e Ramon. Era o C4. Agora, 700 mil não é nem o caso do Thiago Neves, Dória. Eu acho que ninguém devia ganhar isso. Eu acho que isso é um escárnio, isso é um absurdo completo. Os jogadores merecem ser bem remunerados pelo retorno que eles dão aos clubes. Agora, salários de 700 mil reais explicam porque determinados clubes fecham um ano com 200 ou 300 milhões de dívidas e aí, em vez de tentar buscar uma solução para isso, chamam coletivas para atacar os outros clubes. Essa é uma boa explicação. Eu queria aproveitar, inclusive, voltar a mandar um abraço para a patota das redes sociais, né? Todas elas, o pessoal do Facebook, o pessoal do Orkut, Resenha Tricolor, Virtual Flu, Chat Oficial do Fluminense, Família Tricolor de Coração, quem mais? É uma patotada de dezenas de milhares de pessoas. Bota patota nisso. Depois do Mas intervalo, o que é isso, depois gente? do intervalo, O que é isso? a gente continua esse assunto porque o pessoal do faturamento está pedindo para a gente encerrar esse bloco. Daqui a pouco a gente volta.